Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri e hoje a gente vai falar sobre uma barreira para a liberdade para parar de pecar. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Esse texto que eu vou ler hoje, ele está em Atos 5 e daí eu vou ler vários versículos, mas são versículos que vão pulando, então eu começo no 17, mas depois eu vou pular para o 33, então você acompanha na tua Bíblia. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Então, eles prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: "Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida." Já no 33, quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: "Homens de Israel, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Esse também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou esse trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus." E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Bom, hoje a gente vai continuar estudando esse texto, né, que foi o que a gente estudou no último episódio, mas a gente vai olhar por um outro ponto de vista, né? Eu quero ver agora o ponto de vista desses homens, né, desse conselho que estava reunido. Se você não prestou muita atenção no texto que eu li, era o seguinte: os apóstolos estavam fazendo vários milagres, um atrás do outro. Então, esse conselho de homens, que era composto de fariseus e saduceus, que eles eram lá a elite, né? Não só religiosa, mas ele era a elite de tudo, né? Entre os judeus. Eles estavam, então, morrendo de inveja. Porque, logicamente, os apóstolos cresciam, eles estavam fazendo milagres também, né? Porque eles realmente eram as pessoas que estavam falando do Messias. E então, esse conselho estava morrendo de inveja e eles decidiram prender. E depois que prenderam, então, o anjo foi lá, abriu a cadeia, né? Ninguém entendeu nada, os guardas não entenderam nada, porque eles chegaram na cadeia e a cadeia estava fechada, mas sem ninguém lá dentro. Então, esse anjo soltou de novo, né, os apóstolos e eles voltaram lá para poder continuar pregando. E esse conselho, né, estava morrendo de inveja e falou: "Não, agora vamos fazer alguma coisa, agora vamos mandar matar eles." Daí o Gamaliel, né, que era o chefão, ele virou e falou assim: "Gente, esquece, fiquem tranquilos, olha lá, apareceu um cara que chamava Teudas, daí ele também reuniu um monte de gente, apareceu um outro que chamava Judas, reuniu um monte de gente, e os dois foram mortos, entendeu? Então assim, se isso for de Deus, vocês não vão ter o que fazer, né? Se não for, eles vão desaparecer também, eles também vão ser mortos, esses apóstolos, esses homens que estão pregando. Mas se não, eles também vão morrer, então assim..." Na verdade, eu acho muito interessante de analisar tudo isso, porque o Gamaliel, né, e todo esse conselho, eles eram pessoas que conheciam muito a palavra de Deus. O Gamaliel mesmo, foi professor de Paulo. E Paulo, ele mesmo fala que ele era a nata da nata
Não só né, de quem tinha dinheiro, mas também de quem tinha conhecimento. E esse foi o professor dele. E ele está reunido com outros que tinham mais ou menos esse mesmo nível. Eles tinham altíssimo conhecimento da palavra de Deus. Como que foi acontecer uma coisa dessas? Como que esses que estavam esperando tanto o Messias, né, que estavam lá aguardando tanto o Messias, como eles puderam não reconhecer Jesus como o Messias? E é justamente sobre isso que eu quero falar. O que leva, né, uma pessoa que está lá com as coisas na cara dela, né, aquilo lá, ela está cometendo um pecado e aquilo está na cara dela, o que leva ela a continuar pecando? Por que ela continua pecando? Por que pessoas que conhecem tanto a palavra continuam nessa mesma vida de pecado? Né? O que levou a fazer isso? E é uma coisa que a gente deve pensar muito profundamente, porque esses homens, eles representam a gente também. Eles representam nós, os pecadores, também. Né? Todo mundo, eu falo que todo mundo tem um fariseuzinho lá dentro, né, de si, inclusive um saduceuzinho também dentro de si, né, essa turma, esse conselho. Né? Mas o que leva a gente a estar nessa posição? Né? O pecado está na tua cara e por que você não está vendo? Por que você não está reconhecendo, né, que Jesus está falando para você fazer alguma coisa e você não faz? Né? Que acontece com isso? Né? Como que você chega nisso? Acontece que, apesar de eles terem uma certa consciência, mas não a plena consciência, sabe o que acontecia? Acontecia com eles o que acontece comigo e com você. Né? Quer dizer, eu procuro deixar o mínimo possível, mas isso muitas vezes acaba acontecendo. Sabe o que é? Acontecia o seguinte com eles. Eles não ficavam completamente conscientes daquilo. Eles tinham uma noção, mas não queriam ter plena consciência, porque aquilo era absolutamente inconveniente para eles. Eles estavam numa posição que eles eram a elite inclusive religiosa. As pessoas vinham até eles falando: ai, nossa, meu mestre, o que eu devo fazer numa situação como essa? Meu mestre, o que eu devo fazer numa situação como aquela? E eles estavam lá com toda a pompa e circunstância, né? A elite da elite, todo mundo respeitando muito, e eles estavam lá falando. Eles não queriam ter que admitir que eles teriam que agir como Jesus agiu, com aquela humildade toda, tratando as pessoas daquele jeito. Eles não queriam ter que descer do salto deles. Era absolutamente inconveniente para eles perder toda essa situação, toda essa posição que eles estavam. Acontece que isso é muito normal para todo mundo. Muitas vezes a gente tem alguns pecados na nossa vida que a gente não quer ter que abrir mão, muitas vezes porque você está acostumado a pecar, então você peca tanto naquela área que aquela área lá você já nem acha mais que é pecado, né? Você já cauterizou naquilo. E também porque é muito inconveniente. Dependendo da situação que você está, tem alguns pecados que deixar de cometer vai ser inconveniente. Mas saiba, não é porque é muito inconveniente para você, dentro daquela área, deixar de pecar, que aquilo vai deixar de ser pecado. Que Deus vai falar, então ok, para ele não tem problema, ele pode continuar pecando dentro dessa área, porque, afinal de contas, é tão difícil para ele. E o que acontece é que a gente vive num mundo que está passando a mão na cabeça das pessoas, falando, mas também você tem que entender que na infância ele não sei o quê, que ele tem essa situação, que não sei o que lá, que isso e que aquilo, e vai dando desculpa para tudo e para todos. Só que não é assim. Mesmo que seja muito difícil, dentro de uma determinada área, você parar de pecar, Deus não vai achar que está tudo bonito. Deus não vai achar que está tudo bom. Não pensa que porque você conhece muito a palavra, que você vai à igreja e que você continua pecando dentro daquela área, que está tudo bem. Não está tudo bem. Deus não concorda com isso. Por isso eu te falo, bom, duas coisas. Primeiro, peça para Deus te mostrar aonde é que eu estou pecando e que eu não estou percebendo direito, e que eu não estou vendo, que eu não estou querendo ter aquela plena consciência. E saiba,
né? Que você deve ser humilde para admitir e para parar de pecar. E saiba de mais uma coisa, Jesus, ele pode te ajudar. Se você pedir para ele te ajudar, ele vai te ajudar. João 3, 17 e 18 diz: pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Então saiba que Jesus tem todo o interesse de te ajudar. Ele tem todo o interesse que você saia dessa vida. Ele não está lá numa posição de, eu vou te julgar, nossa, que errado. Não, ele está lá para querer te ajudar mesmo. Você só precisa pedir ajuda dele e você precisa crer que ele pode te ajudar. Não desperdice a sua vida, né? Não desperdice uma vida plena com Jesus, estando naquele pecado que você não quer sair, porque olha, esse pecado pode estar segurando várias bênçãos na sua vida. Então não desperdice, é tão bom viver com Jesus, é tão bom sair dessa vida de pecado e deixar eles para trás. Eu costumo dizer que o diabo, ele é como uma empresa que tem a melhor equipe de marketing e os piores produtos que existem. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe.